Gratidão. Então, obrigada, vereador Suplicy, por essa oportunidade. E aí eu gostaria de começar querendo saber até se o senhor, qual a sua experiência, né, com o tema de Cuba. Imagino que já deve ter viajado para lá. Eu já estive em Cuba algumas vezes e já participei de encontro de economistas falando lá sobre o tema da renda básica. Numa vez que estava lá o economista Klaus Hoff, da Alemanha, e já agora não me lembro exatamente o ano. Teve uma vez que eu fui com meu filho André e participei até de uma ação voluntária lá numa casa. Depois visitei algumas coisas de Cuba, mas eu tenho assim muita curiosidade de saber mais. Então, podemos começar o nosso diálogo. Você pode gravar e eu acho que eu vou aprender muito com você. Obrigada. Então, assim, o meu objetivo quando eu pensei em escrever esse livro foi justamente em trazer um pouco mais de informação, né? Eu fiquei pensando, tanta gente fala sobre Cuba, né? Sobre esse tema e muitas coisas são especulações. E aí uma coisa interessante que eu até ouvi de um professor esses dias é que quando não há conhecimento, né? Quando tem ignorância, é muito comum cair em dois polos, ou a fantasia, né, exagerada de coisas que a gente acha assim que é perfeito, ou num outro extremo que é o preconceito, né, que existe um desconhecimento e você tem um conceito errôneo e ficam nessas críticas sem saber o que se fala. Veio essa inquietação de falar, as pessoas falam tanto, por que não levar essa informação? E aí decidi sentar, então, no final de 2018, né, para começar a escrever o livro, e realmente fiz, né, uma pesquisa bibliográfica grande até, né, sobre o tema, muitas coisas que eu morei lá, eu também não tinha esse conhecimento profundo, então compilei e tudo isso assim para fazer um resumo histórico, né, que eu coloquei nesse primeiro capítulo, para as pessoas conhecerem assim esse contexto, né, da história de Cuba e como chegou, né, até o momento que eu vivi lá, porque eu pensei, se eu narro a minha vivência, muitas coisas vão ficar assim, mas por que tem isso, por que não tem aquilo, né? Então eu achei bem importante pontuar tudo isso nesse primeiro capítulo, né? Eu fiquei com muita vontade de conhecer bem a sua história e agradeço de você ter me mandado o seu livro, de Camila Negreiros Alves de Souza, nascida no Brasil, pero hija de Cuba. Um relato sobre os frutos de uma revolução. E então, muito obrigado por ter me mandado este livro. E antes mesmo da nossa conversa, eu já quero recomendar a todos os brasileiros e pessoas de todos os países da América Latina e do planeta Terra para conhecerem este livro, que será de grande valia para aqueles que querem conhecer um pouco da história de Cuba, de como é que ali aconteceu uma revolução, que tipo de vida caracteriza a situação dos cubanos, como é que ela se diferencia, em que medida o povo cubano, o povo brasileiro tem afinidades, em quais coisas nós somos muito parecidos, em quais coisas somos diferentes, que formas, como é que o bloqueio por parte dos Estados Unidos muitas vezes prejudicou o desenvolvimento de Cuba, mas como é que Cuba, sendo uma nação que tanto dependeu de alguma forma da sua relação com os Estados Unidos da América, em que pese o bloqueio econômico realizado pelos Estados Unidos, conseguiu
se desenvolver e ter avanços tão importantes em diversos aspectos da vida e, em especial, da saúde e da educação. E, por isso, ouvirmos o depoimento de Camila Negreiros Alves de Souza vai ser tão importante. Então, se me permite, Camila, posso lhe fazer algumas perguntas? Claro, por favor. Então, conte um pouco, primeiro, a sua história. Seus pais moravam em São Paulo e você nasceu em São Paulo? Meus pais são naturais da Bahia, eles migraram para São Paulo em busca, né, de oportunidade de vida, de trabalho. Esse tema eu achei importante, assim, eu fiz o primeiro capítulo, então, abordando a história de Cuba, né, que conta desde a independência de Cuba, essa relação com os Estados Unidos, que muita gente, né, acredita que começou depois, né, da Revolução Cubana, da união com a União Soviética, né, da relação direta de Cuba, e não, né? Nessa pesquisa bibliográfica que eu fiz, a gente vê que o conflito entre os Estados Unidos e Cuba vem desde antes da independência cubana, que Thomas Jefferson queria comprar Cuba, como eles fizeram com Porto Rico, né? Então, sempre teve, assim, essas interferências políticas, né? Tanto que a questão da base militar de Guantánamo, ela vem lá daquela época. E aí eu narro isso nesse primeiro capítulo, então, dessas relações, de como se desenvolveu, né, a relação com os Estados Unidos, né, como se deu a Revolução Cubana, por que foi, né, até o momento que eu vou morar lá. Tem essa parte no primeiro capítulo que eu conto até como se dá essa questão migratória de Cuba com os Estados Unidos, né, que os cubanos, até recentemente, eu não tenho certeza se o Trump mudou isso, mas eles têm a lei de ajuste cubano. E qualquer cubano que chegar lá nos Estados Unidos, eles têm direito a conseguir o visto, né, para moradia, né, muito mais fácil do que qualquer outro cidadão de qualquer lugar do mundo, né, que é um incentivo para que as pessoas saíssem de lá, principalmente se colocando em risco, né. Eu sou muito a favor de que possamos, na América Latina, nas três Américas, né, e não houvesse quaisquer muros que venham a separar as nossas fronteiras, né? Sim. Como aqui o presidente Trump dos Estados Unidos construiu o muro para separar os Estados Unidos do México. Eu acho um absurdo aquilo, né? Sim, eu acho que o objetivo é a gente criar cada vez mais pontes, né? Que a gente pudesse ter mais união, mais compartilhamentos. Né? O dia que houver uma renda básica desde o Canadá até a Argentina, aí não vai precisar mais morar quaisquer muros que separem as nossas fronteiras. Sim. Que todo mundo tivesse a possibilidade de viver com dignidade, com segurança, né? Não é? Sim. Conte um pouco então da história, como era Cuba, segundo o que você estudou antes da Revolução, e explique um pouco por que os cubanos fizeram uma revolução. Quando a gente vai resgatar, então, essa história de Cuba, antes de se instalar a Revolução Cubana, em 1º de janeiro de 59, Cuba vivia uma ditadura militar, como grande parte dos países na América Latina também viveram, e lá era Fulgêncio Batista, né? Ele era um sargento, depois se tornou coronel, enfim, ele foi eleito presidente, né? Antes de se tornar ditador, e a ditadura militar lá em Cuba, ele tinha esse viés de um pensamento usurpador, né, de que existia uma grande desigualdade no país como tal. E aí no livro eu resgatei esse estudo, tem um pesquisador dos Estados Unidos, que ele é o T.J. English, que ele é um pesquisador que estuda sobre a máfia dos Estados Unidos, e aí ele fala da interferência da máfia em Cuba, que era algo assim que eu também eu desconhecia, né?
Quando eu morei lá, eu sempre ouvia falando, a máfia cubana, né? E não tinha essa ideia da profundidade, né? De como a máfia italiana, né? Que vivia lá nos Estados Unidos, eles ajudaram a construir grande parte da infraestrutura de Cuba antes da Revolução. E como se caracterizou, então, a Revolução Cubana? A Revolução Cubana, em princípio, ela era organizada por pessoas que eram contra, né, a situação da ditadura do Fulgêncio Batista, com muitas mortes, perseguição política. Então, nesse âmbito, geralmente quem liderou, né, eram muitos estudantes, entre eles estava Fidel Castro. E de que maneira os Fidel Castro, Che Guevara e tudo resolveram, então, que eles gostariam de, no seu governo, construir o socialismo? Você pode nos explicar isso? Eu acho interessante também nessa revisão bibliográfica que eu fiz, que eu tive fontes, né, como a Viva Chomsky, Luiz Fernando Ayerbe, alguns outros estudiosos da área, né, um pessoal que depois eu descobri, um pessoal da Unifesp que teve lá e fez um estudo de campo agora em 2010, 2015, e eu acho interessante que eles falam que assim a diferença, né, desses construtos socialistas é que a visão cubana não era uma visão apenas econômica, né? Então eles divergiam da União Soviética nesses pontos, porque eles queriam construir uma visão de um socialismo que fosse pautado numa criação ética, né? Que eles chamavam o Che Guevara, né, de hombre nuevo, a criação de um novo ideal, né, de ética, de justiça, de distribuição social, né, de distribuição econômica, que não ficasse apenas nesse aspecto econômico, né? Quais eram esses ideais de Che Guevara que teve tanta afinidade? Por que ele se tornou uma figura assim tão especial? Se você puder nos falar um pouco do que foi esse homem novo para Che Guevara, agradeço, por favor. Sim, eu acho assim que o que destaca o Che Guevara, e algumas pessoas até desconhecem, né, até a origem dele, né, que ele era um médico argentino que saiu, né, do país dele, recorreu, né, à América Latina, conhecendo realmente, né, qual que era a vivência do povo latino-americano, e se identificou então com essa luta das classes mais baixas, né? Ele, quando conheceu os cubanos lá no México, ele estava vindo de um embate contra a ditadura que estava acontecendo na Guatemala e se interessou, né, pelo processo cubano. E aí a questão que algumas pessoas, né, até desconhecem quando falam Che Guevara, né, a guerrilha, acham que é uma coisa ali que acontece, sei lá, em um mês, né, uma semana. Não, eles passavam anos, né, vivendo na floresta, em condições assim realmente difíceis, subhumanas. Então a gente pensa, Che Guevara era, né, uma pessoa de uma classe média, né, confortável, médico, que ele poderia ter se acostumado ali não sei, né, na situação que ele vivia, e pelo contrário, ele foi lutar por ideais, né, das coisas que ele conheceu, da realidade das pessoas que não têm uma indicação que eu dou, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a figura até mais humana do Che Guevara. Tem um filme que eu acho que, se eu não me engano, é de 2010, que é do Steven Soderbergh, que é El Che, com o ator principal, que é o Benício Del Toro, e aí ele narra, assim, são duas partes do filme. A primeira parte é quando eles se conheceram, né, com o Fidel Castro no México e a Revolução Cubana, e a segunda parte é quando ele foi para a Bolívia, né, que ele morreu lá lutando, né, pela libertação da Bolívia, e mostra assim essa coisa do Che Guevara, da figura, né, dele nesses embates, mas ele bastante humano, né? Ele lá no meio da guerrilha, ele tinha asma, né? Então ele sofria de crises de asma, né? Eles tinham fome, né? Não tinham acesso a recursos, e mesmo assim ele lutou pela causa que ele acreditava, né? Muito bem. E daí, então, você
Agora vamos voltar um pouco à sua história, e você, então, chegou em Cuba em 2002. em 2002, e você foi direto de São Paulo para Havana, como foi? Isso, na época eram voos diretos pela Cubana de Aviação, que saía aqui de São Paulo, então foram 9 horas de voo, né, assim. A primeira vez que eu viajei de avião, bem cansado, né, e quando a gente chegou lá, eu conto isso até nesse capítulo 3, como que foi essa aproximação, né, até visual, né, como que era esse reconhecimento de um lugar que se tornou depois minha casa, né, por 6 anos e meio, né. Então era muita novidade, assim, da gente ver quando a gente saía do aeroporto. Então, uma coisa interessante é que você via outdoors, mas não tinha propaganda comercial, né? Então, tinham mensagens, né? Mensagens sobre a Revolução Cubana ou informações, né? Mas não tinha até essas informações, essa poluição visual que a gente vê, né? Por aqui, por exemplo. Foi a primeira vez que você viajou de avião? Sim. E quantos brasileiros e brasileiras estavam no seu grupo? Naquele meu grupo, a gente foi a quarta turma, que foi pela escola latino-americana. Aquele grupo éramos 50 brasileiros, né, de vários lugares do Brasil, de diversos partidos políticos, de diversas até orientações de direita, né, na época, né, tinha colegas que foram até pelo PSDB, né, outros por movimentos sociais, né, como o CNP, o MST, e outros partidos. E conta um pouco, então, de como foi a sua chegada a Havana e em qual universidade ou faculdade de medicina que você estudou, e como era a sua vida lá. Você morava no campus? Ou, por favor. Isso. Assim, quando a gente chegou, né, em Cuba, eles tinham um curso inicial que eles chamavam pré-médico, que era aquele momento de adaptação. Eu sinto que até para eles, né, nos conhecerem, a gente estava ali se enturmando até com a questão cultural, social, né, do novo país, os colegas. E aí a gente cumpria, então, esse pré-médico inicial na faculdade de Girón, que fica, né, em Havana. E depois a gente foi para a escola latino-americana, que fica no município de Balta, um pouquinho mais distante, e lá, que é a escola latino-americana ELAN, a gente ficou os 2 primeiros anos de medicina, que é o chamado ciclo básico. Então lá a gente vivia em esquema de internato, né, porque a gente tinha aulas que eram muito pesadas, né, de segunda a sexta-feira, então éramos trancados, assim como por assim dizer, na escola, porque realmente o ritmo de estudo era muito pesado e tínhamos essa permissão de sair, né, de conhecer e estar conhecendo o país, né, então sábado, domingo, feriados, mas o ritmo de estudo era bastante pesado. A partir do terceiro ano de medicina, né, como qualquer currículo normal, né, da maioria das faculdades, é chamado ciclo clínico, que aí precisa se estudar nos hospitais, e aí eles nos distribuíam pelo país, né. Eu fui com parte da delegação brasileira para Camagüey, que é uma província do Oriente Cubano, e lá eu morei 4 anos, né, onde eu tive contato muito mais próximo, direto com os cubanos, né, que a gente estudava na mesma faculdade, com pacientes, né, cubano, convivendo, né, na vida diária. E sim, eu sempre morei na residência estudantil, né, então vivendo ali a vida do estudante dentro da faculdade, mas convivendo diretamente com a população, né? Você disse no começo que é psiquiatra, né? Mas Isso. a sua formação como médica em Cuba abrangeu os mais diversos campos da medicina, é isso? Sim, isso. Então, assim, quando a gente estuda o ciclo clínico, né, da medicina, isso, como eu digo, em qualquer país, né, que tem essa medicina ocidental, né, que a gente conhece, o currículo da medicina, a partir do terceiro ano, a gente tem contato com as diversas áreas, inclusive a psiquiatria, né, eu tive contato lá no quinto ano, e eu narro até essas diferenças, né, de como foi a minha formação lá, né, as coisas que eu vi, né, desde essa parte da saúde mental, dentro da parte da pediatria, né, do cuidado com a criança, com a mulher,
uma das coisas que eu enfatizo e que eu percebo que eu me dei conta só quando eu saí de lá é que essas coisas boas, às vezes, não são tão ressaltadas, né? Por exemplo, eu nunca vivenciei a situação de encontrar uma criança que tenha sofrido violência sexual lá na ilha. E aí algumas pessoas me falaram, será que eles não escondiam? Eu falo assim, você esconde de um turista, uma pessoa que vai ficar lá um mês, né? Eu morei lá 6 anos e meio, né? Eu fazia plantões nos hospitais, os professores nos instigavam, né, que a gente precisava buscar sinais de violência e tudo mais, e isso eu nunca vi, né? Essa questão até da violência contra a mulher, que é tão presente hoje em dia, e se fala muito, né? Agora está se falando mais aqui no Brasil, que realmente era outra coisa que a gente não via, assim, de forma tão corriqueira, né? A questão de feminicídio, da violência sexual, né, contra a mulher. Isso lá em Cuba é bem diferente do Brasil. Sim, sim, isso. E você, antes de ir a Cuba, já conhecia o espanhol? Como é que você aprendeu? E você fala bem espanhol hoje como português? Assim, aí eu narro nesse capítulo, o segundo capítulo que eu falo da minha vida, antes de ir para Cuba, né, eu estava tentando a bolsa, e aí eu já trabalhava, eu falei, não, seria interessante eu fazer um curso, né, preparatório, né, então a gente chama de A1, que é aquele curso básico, né, de saber as cores, os números, então eu sem saber se ia conseguir a bolsa ou não, né, comecei a estudar, então tinha uma noção. E aí, quando a gente chegou para estudar o pré-médico, lá eles fizeram uma seleção dos brasileiros, né, que tinham já alguma possibilidade com o espanhol. E aí, dos 50 brasileiros, nós fomos 5, né, selecionados para começar o pré-médico junto com os outros estudantes, né, da América Latina. E aí, realmente, o meu espanhol, eu falei, foi por livre e espontânea pressão. Então, eu tive que desenvolver, assim, na raça, né? E foi muito importante, foi bem legal isso. Hoje, foi acho que em 2018 eu fiz, né, a prova de proficiência, então eu tenho a proficiência no espanhol e foi isso, né? Foi vivencial, literalmente, o meu espanhol. E você hoje você fala espanhol tão Sou bem quanto fluente. fala português? Sim, sim. Que bom. Hija de Cuba, de verdade. Você tem o A sotaque proficiência. de Havana? É que a gente que aprende idioma já velho, né, já mais velho, eu sinto que a gente não perde o sotaque da língua matriz, né, da minha língua madre, então eu não tenho um sotaque assim, quem me ouve falando espanhol sabe que eu não sou hispanohablante, mas me compreende, né? Tá bem. E, e ali você recebia uma bolsa de estudos para se sustentar? Como que era? Isso, assim, é por isso que eu falo assim, que eu sou realmente filha, né, de Cuba, porque eu fui criada, nutrida, inclusive, pelo governo cubano, né, então a gente recebia bolsa de estudo que era completa, né, com livros, né, materiais escolares, alimentação, a residência, e inclusive eles nos davam o que eles chamam de estipêndio, que é como se fosse uma mesada, né, que eram 100 pesos cubanos. Na época, um dólar equivalia a 25 pesos cubanos. Então, a gente recebia 4 dólares por mês e se vivia, né, dentro das condições, né, porque aí a gente imagina, então, nossa, com 4 dólares no mundo onde se vive, né, mesmo lá em 2002, né. Mas para ter uma noção até dessas coisas de valores, eu coloco vários exemplos, né, mas a passagem de ônibus lá, por exemplo, custava 20 centavos de peso cubano, né? Eu ganhava 100 pesos cubanos, né? Uma entrada num cinema custava 1 peso cubano, né? Então, para a gente viver como cubano, né, não era assim tão difícil para nós naquela época. Muito bem. E daí, como é que foi a sua convivência com os jovens que tinham a sua idade na sua classe no curso de medicina? Como foi? Eu sinto que foi bem interessante, Suplicy, assim, no sentido de que
eu acho que Cuba conseguiu, assim, algo que é o preceito, né, da Revolução Cubana, de que a gente estava realmente nivelado, né, porque ali a gente conhecia colegas estudantes de vários países, inclusive do Brasil, que tinham condições financeiras, né, cada quem no seu país, só que você lá, naquele contexto, a gente era todo mundo nivelado igual, né, com acesso, com a alimentação, né, com a questão assim que era o que tinha para todo mundo, né? Então tinha algumas dificuldades, né? Tinha vezes de não ter determinada comida específica e todo mundo tinha que aceitar, né? E se virar com o que tinha. Então eu sinto que tinham pessoas isso que estavam acostumadas até a outro nível, né? De vida. E lá tiveram que se deparar, tiveram que se reformular, inclusive, né, como pessoas. Então, lá mais importante do que você ter algo era quem você era, né, como colega, como estudante. Então, tinha essas diferenças culturais, né? A gente estudou com colegas desde os Estados Unidos, né? Algumas pessoas não sabem isso, né? E aí depois vão falar assim: ah, você estudou foi graças ao Brasil que pagou, mas tinham colegas que eram dos Estados Unidos e quem pagava para que eles estudassem lá, né? Então, graças realmente ao incentivo, à iniciativa de Cuba, pessoas de várias partes do mundo, mesmo países que não tinham relação direta com Cuba, puderam, né, se formar médicos, né? E lá em Cuba, por vezes você foi a alguns lugares, como a Praia de Varadeiro, tem um trecho do seu livro que fala a respeito com... eu estive uma vez na Praia de Varadeiro, é muito bonito e agradável, não é? E é uma das principais praias que os cubanos e muitos estrangeiros visitam, né? Mas como foi essa sua passagem por Varadeiro? Isso, essa experiência foi, até eu conto assim com mais detalhes, né, que a gente foi com um grupo quando eu estava no pré-médico ainda, logo que tinha chegado a Cuba, a gente participava lá de um curso com um professor de imunologia, e aí a gente conseguiu, né, essa possibilidade, fomos, né, com colegas lá, professores cubanos, alguns colegas estrangeiros, e aí a gente se dá conta, assim, né? Eu sou nascida aqui em São Paulo, né? Acostumada aqui no litoral, na Praia Grande. E aí, de repente, a gente chega lá e se depara com Varadeiro, que é isso, né? É uma das maravilhas, assim, de belezas naturais. E eu conto também como que é essa experiência, porque algumas pessoas falam, mas lá em Cuba tem a praia dos turistas e a praia dos cubanos. E realmente tem, atualmente, né? Depois do período especial, quando caiu, né, a União Soviética, acabou a Guerra Fria, Cuba passou por um processo chamado período especial de grande sofrimento, né, que é realmente muito mais sentido pela questão do bloqueio econômico. Então, Cuba não tinha apoio, né, econômico nenhum quando acabou a União Soviética, e pouco a pouco teve que se reformular, e essa abertura para o turismo que se deu aí no começo dos anos 90, né, aí já finais dos anos 90, então tem resorts turísticos, né, que a maioria das pessoas que foram a Cuba como turistas talvez conheceram, e nesses locais realmente tem praias privadas, como também tem aqui no Brasil, locais que tem praias privadas, no México, né, eu tive em Cancún, então as pessoas quando falam de Cuba se espantam com isso, mas é a mesma praia, né, então eu fui na parte dos cubanos, então é aquela praia belíssima, né, com aquela areia branca, aquele mar azul turquesa, né? E a diferença é que sim, né? Imagina a praia dos cubanos ali com carro tocando salsa no meio da rua, as pessoas dançando, não? Então foi interessante conhecer assim essa realidade deles, um pessoal muito festeiro, né? Muito acolhedor. Então, você falou agora em dança, então conte para nós um pouco da cultura cubana, das canções e músicas cubanas, quais que você mais aprecia, se você puder nos falar de alguma, e conte um pouco de em que medida os cubanos também apreciam as canções brasileiras e quais especialmente. Sim. Eu conto isso também nessa parte aí, quando eu cheguei em Cuba, né, na convivência,
de como eu senti essa diferença, assim, tanto que eu falo que o Brasil eu sinto como se fosse uma ilha na América Latina, né? Porque a gente brasileiro chega lá e a gente foi, eu sinto isso, foi começar a explorar nessa convivência com a América Latina, porque a gente não tem essa identidade, porque né, a gente não tem essa proximidade com o idioma do espanhol, e entre eles, né, do México até a Patagônia, né, os países da América Central, eles se conhecem, né, os ritmos musicais, as músicas, e para a gente foi essa coisa de um conhecimento, um primeiro contato, e assim, aí eu percebo que a gente tem esse distanciamento, né, e em Cuba a música forte, né, que é o ritmo caribenho, né, da salsa, principalmente, mas tem vários outros ritmos, e quando a gente já estava na ELAM, tinha grupos, né, da gente de estudante que tinham habilidades musicais e participavam da trova, né? Então, a trova é um estilo musical lá em Cuba, que os expoentes mais famosos são Silvio Rodrigues, né, Pablo Milanés, que eles compõem músicas até com questionamentos políticos, filosóficos, né? E são esses ritmos que eu sinto assim que foi bem interessante ter esse contato, né? E os cubanos, por sua vez, eles têm essa cultura, que é o que eu digo, né? A gente via realmente essa questão da carência econômica, mas você parava num ponto de ônibus e tinha cubanos, né? Assim, pessoas simples, que eles sabiam sobre a política, né, do Brasil, que eles te comentavam sobre as novelas, né, que passa lá em Cuba, novelas brasileiras, sobre cantores, né? Então, é muito mais, assim, o conhecimento deles sobre nós, né, do que nós sobre eles, né? E dentre os cantores, artistas brasileiros, alguns dos mais apreciados em Cuba, quais são? Eu sinto que tem muito mais esse conhecimento claro, né, os cubanos mais velhos, né, Roberto Carlos, Caetano Veloso, né, Gilberto Gil, então eles falam mais sobre essa questão até da MPB, né, que para eles é uma coisa mais vivencial, mais próxima, né? Você chegou a conhecer pessoalmente o presidente Fidel Castro? Chegou a interagir com ele ou viu em alguma cerimônia pública? Como foi? Isso, lá na nossa escola tinha alguns eventos, né, que a escola foi criada em 98, né, depois que passou o furacão Mitch, que destruiu parte da América Central. Fidel Castro teve a ideia, né, de criar, então, a Escola Latino-Americana de Medicina, de levar pessoas, né, de toda a América Latina, de países carentes, para se formarem médicos. Então, era um ícone, né, de Cuba naquela época, né, que eu estive lá. E aí houve a visita do presidente estadunidense Jimmy Carter em 2002, que foi a primeira vez, né, em 50 anos que um presidente estadunidense visitou a ilha, e aí foi aberto, né, para ele o que ele queria conhecer em Cuba, e uma das vontades dele era conhecer a escola latino-americana, então teve um evento grande, né, lá com toda a segurança, né, para receber eles, né, com imprensa nacional e internacional participando. E aí eu conto, né, numa parte aí, no terceiro capítulo, que eu consegui ficar, assim, do lado, assim, de frente com ele, né, tinha só um segurança, né, entre nós, e um amigo me colocou, assim, nos ombros, né, depois que terminou o evento, e aí ele estava para entrar no carro, né, e aí eu cheguei, assim, bem próximo dele, e é isso, né? Para mim teria sido uma grande honra, né, poder ter conhecido ele, né, como pessoa, ter conversado pessoalmente, mas eu não tive essa sorte, essa felicidade, infelizmente. Você ficou próximo tanto de Fidel Castro como do Jimmy Carter. Isso. Mas o Jimmy Carter, na visita dele, ele conversou, né, com os estudantes estadunidenses que estavam lá, né, fizeram uma reunião, né, entre eles, tirou foto, enfim, se encontrou com os estudantes deles lá. Muito bem. E tem, neste capítulo terceiro, você conta episódios muito relevantes sobre a prostituição em Cuba. Aham. Eu tenho muito interesse de saber isso, porque você relata que, por alguns anos, o
Bom, quando era o tempo de Fulgêncio Batista, havia bastante prostituição em Cuba, e inclusive com a frequência de turistas, mas que uma vez iniciada a Revolução, havia diminuído significativamente, quase não havia. Mas que em anos mais recentes começou a haver um pouco, mas a ponto de você, então, escrever a respeito. Eu agradeço muito se pudermos conversar sobre esse tema. Sim, é uma coisa interessante, assim, porque quando eu fui, né, para lá, então eu me deparei com essa questão dessa vivência, nessa experiência pessoal, e realmente quando eu fui estudar, né, de compreender melhor como que foi esse processo com relação às mulheres, né, em Cuba, de notar que, então, como a gente comentou no começo, que Cuba era uma ilha para divertimento, né, principalmente da elite estadunidense que estava ali próxima. Então, a prostituição, os cassinos, né, era uma coisa muito frequente, prostíbulos e tudo mais. E quando entra a Revolução Cubana, foi proibido, né? Então, essa questão de cassinos, de jogos de azar, da prostituição, fechados, né? Esses estabelecimentos. E aí foi dado oportunidade para as mulheres, né? Que pudessem estudar, mulheres que tinham filhos, que tivessem esse cuidado com as crianças enquanto elas trabalhavam, se profissionalizavam. E aí tem esse relato interessante que eu descobri esse livro chamado A Ilha, de Fernando Moraes, né, que ele é um jornalista brasileiro investigativo, que ele foi, né, para Cuba numa época que era difícil esse turismo, né, na década de 70, e aí ele relata que ele chegou até a procurar, né, investigar essas coisas, será que não tem mesmo? E os cubanos falavam, não, hoje em dia a gente não tem mais essas coisas aqui em Cuba, que eles tinham conseguido passar, né, por essa situação, né, de reverter a questão da prostituição, por valorizar, né, a questão da mulher, né, dos cuidados com a mulher, com a saúde da mulher. E aí, como a gente comentou, quando termina, né, a Guerra Fria, no final da década de 80, e aí Cuba entra no chamado período especial, que aqui no Brasil é o que a gente lembra, né, de cubanos nas balsas, fugindo para Miami, que foi, né, o que foi muito veiculado, é uma coisa recente, e as pessoas não lembrarem, não entenderem, né, o que se vivia na ilha nesse período, né, que eles tinham apagões que fala que durava às vezes 17 horas por dia, né, eles dependem de termoelétricas, né, do petróleo, e não tinha, né, porque eles recebiam petróleo russo, e o bloqueio dos Estados Unidos, então sentiu-se duramente, e aí começou uma economia de sobrevivência, a ilha teve que se reestruturar, né, se abriu realmente para esse turismo, para inversões do capital internacional, né, como tem os hotéis atualmente, em parceria com países principalmente europeus ou canadenses, e aí a questão do turista, né, dentro da ilha, trouxe essa questão, de novo, né, da prostituição, só que o que eu digo até nesse capítulo, a diferença, né, da prostituição que eu vejo, né, no Brasil ou em outros países no qual eu estive, que as mulheres se prostituem, às vezes até relacionado com questão de problemas de dependência química, ou para ter que sustentar a família, ou para poder estudar, que era diferente da situação que eu vi em Cuba, né? Então, realmente, pessoas, mulheres, né, que não têm acesso a determinados bens, né, ou até prazeres, né? Então, era uma prostituição que eu digo, às vezes, até barata, né? Então, para passear, para sair, para conhecer alguns lugares, as mulheres, né, aceitavam esse tipo de situação, de trabalho, né, que elas se colocavam, mas sim a prostituição não é algo legalizado em Cuba. Você conhece um pouco do meu trabalho, sabe das coisas que eu defendo no Brasil? Sim. Que eu, por exemplo, defendo o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, de todos termos o direito a uma renda básica como um direito à cidadania que será incondicional e universal quando plenamente implantada. Sim, sim. Que é um trabalho essencial, né?
e, e que eu argumento que quando tivermos no Brasil o direito de toda e qualquer pessoa participar da riqueza comum de nossa nação com uma renda suficiente para atender as necessidades vitais de si próprio e de todas as pessoas na sua família, nós teremos, assim, uma situação tal que tantas pessoas que, por vezes, não tendo alternativa de sobrevivência, de dar de comer em casa para suas crianças e tal, resolvem se prostituir o dia que houver a renda básica como um direito universal para todos, vai haver muito menor razão para que pessoas venham a se prostituir. O que você acha disso? Sim, é um fato, né, que é fundamental, né? As pessoas, elas se submetem a situações de exploração, né, de risco, né, de vida. A gente vê subempregos, né? Então, a prostituição, como eu digo, aqui no Brasil, na maioria dos países, a maioria das vezes não é feita como escolha, é uma falta de escolha de pessoas que se colocam em situações de risco, né, físico, mental, de todo tipo, por falta realmente de ter cuidados básicos, que é uma das coisas que eu argumento nesse texto, é que lá em Cuba é isso, as pessoas às vezes têm essas necessidades atuais, né, de acesso a determinados bens, mas a questão de você ter onde morar, você ter o que comer, né, você ter saúde, educação, isso não é uma questão lá que aconteça em Cuba como é aqui no Brasil, né, que muitas pessoas precisam se prostituir para ter seus filhos estudando, né, em condições talvez um pouco melhores, para ter comida em casa, né, a situação até da drogadição, que muitos são levadas a essa situação por isso também, né. E com respeito então, ao seu tempo na Escola Latino-Americana de Medicina, o que você pode nos contar de lá? Como é que se caracteriza o ensino de medicina em Cuba, inclusive na sua área de psiquiatria? Uhum. Bom, eu não sou psiquiatra ou psicanalista, mas em Cuba, na Faculdade de Medicina, Sigmund Freud é tão importante quanto aqui no Brasil também, quando se ensina psicologia, psicanálise e psiquiatria? Então, assim, a formação como médico lá em Cuba obedece, né, os critérios internacionais, né, sobretudo, assim, bastante baseado no currículo acadêmico lá dos Estados Unidos. Então, são 6 anos para a gente se formar médico. Como eu comentava, assim, são 2 anos iniciais o ciclo básico, quando você tem as matérias que fundamentam, né, o estudo da medicina, fisiologia, anatomia, embriologia, essa coisa mais teórica, com partes práticas, né, de laboratório de anatomia, enfim. E, assim, o estudo lá em Cuba, principalmente, assim, uma das coisas, né, que eu destaco era a exigência que eles tinham conosco, né? Assim, um pessoal bastante, assim, exigente, bastante metódico, né, de cumprir. A gente tinha avaliações, assim, provas todos os dias, né? Todos os dias da semana, várias vezes, assim, porque você tinha horários de matérias diferentes, tudo era, assim, avaliado para realmente mostrar que você estava, né, em dia com os estudos. E essa parte, então, a partir do 3º ano que a gente vai para o ciclo clínico, que começa a passar dentro dos hospitais, é que se divide nas especialidades, né, nas cadeiras aí da medicina. E lá em Cuba eu passei pela psiquiatria no 5º ano, foram quase 3 meses, né, na especialização, na rotação, né, na especialidade de psiquiatria. E lá a diferença é que, assim, essa visão psicanalítica de Freud não tem lá em Cuba, né? Eu ouvi dizer, e aí eu também não investiguei mais a fundo, mas pela questão até da psicanálise, ela está muito relacionada com a questão econômica, né? E que Freud, né, psicanalistas talvez vão poder dizer com mais propriedade, mas que para Freud
a relação psicanalista tem uma relação com o pagamento, né, de que a pessoa talvez cria esse compromisso, né, com esse valor, e Cuba, então, rejeitava esse tipo de filosofia, né? Então, eles trabalhavam mais com essa parte de terapia comportamental, né, cognitiva comportamental, com outras vertentes aí, não tanto da psicanálise, né? Sim. Você tem um item que fala sobre trabalho voluntário na ilha. Como é que é isso? Aí eu faço meia-culpa, né, de dizer que realmente esse tempo que eu tive, né, na ilha, eu realmente me dedicava muito, né, pela questão acadêmica, porque a gente tinha, como eu falei, provas, avaliações todos os dias, então tinha muito essa liberdade, né, que eles tinham várias atividades e quem se sentia à vontade, quem queria participava, mas eles tinham esses trabalhos, né, que fala, um deles, né, que fala que foi instituído pelo Che Guevara, quando ele era ministro, que era que todos os trabalhadores, uma vez ao ano, fizessem um trabalho voluntário no campo, cortando cana, né? E teve alguns estudantes, né, que participaram desses tipos de trabalho voluntário. Então, a escola levava, né, a gente para participar de eventos, né? Eventos políticos ou eventos culturais que aconteciam, né? Inclusive essa parte do trabalho voluntário. E nesse texto que eu falo sobre isso, eu falo até da importância da gente na formação da medicina, da gente ter esse contato direto, né, com as coisas da realidade, né, da população, que é fundamental, porque a medicina é um estudo biológico, mas a gente trabalha nessa parte social, né, diretamente. Então, eu percebo que muitas vezes aqui no Brasil é muito comum, então, estudantes que eles não têm, né, essa vivência, né, diretamente com a parte social, e quando você precisa trabalhar como médico, é uma coisa que às vezes assusta, né? Eu percebo alguns profissionais jovens, né, na carreira. Claro, né, que as situações sociais, quando a gente vai ver aqui, né, no Brasil, são bastante desafiadoras, né? Sim. Uma coisa que é importante, vereador, que eu falo até dessa comparação da medicina que eu estudei em Cuba com a medicina no Brasil, é que a medicina de Cuba ela é pautada na atenção primária, né? Então, eu escrevi todo um capítulo, esse capítulo 5, falando de como é a medicina em Cuba, né? Como veio, né, se formando desde, então, do início da Revolução Cubana, e se chegou nesse grau, né, de você ter toda a população da ilha coberta pela atenção primária, com atendimento do médico de família, porque é muito mais barato você trabalhar na prevenção do que depois você ter que trabalhar na doença, né? Sei. Então, eu digo que eu vivi, né? Eu estudei em hospitais, eu fazia plantões diariamente e a gente não via pessoas internadas no corredor, porque só vai para o hospital questões sérias, que precisam estar no hospital, né? A maioria dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária. Você estava aqui em abril deste ano, no Brasil, Sim. não é? De 2020, né? Não, de 2020. Estava aqui, não é? Sim. Em 21 de abril, teve uma reunião do presidente Bolsonaro com os seus ministros, e, a certa altura, ele disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei um pouco assustado. Aí eu leio aqui que você tem um comentário sobre a violência e armas de fogo em Cuba. Uhum. Queria saber, você tem armas de fogo em sua casa? O que Já. você acha? O que você acha desta vontade do presidente da República distribuir armas para o povo brasileiro? Vereador Suplicy, a gente sabe, né, que estamos vivendo tempos difíceis, né, atualmente, com o governo atual, e aí tem essa questão, quando eu faço até essa comparação, né, quando eu passei lá pelo rodízio, né, a rotação em cirurgia geral, né, que aí você vai trabalhar diretamente com essa questão mais física, né, e aí eu digo que eu passei, né, durante esses 4 anos, né, fazia esses plantões em cirurgia, e eu nunca vi uma pessoa com perfuração por arma de fogo, porque não tem arma de fogo comum, assim, lá de uso na população.
porque outra coisa que influencia diretamente nessa questão da violência, da arma de fogo, é a questão do tráfico de drogas, né? Então, lá como também não tem esse problema ostensivo, né, de tráfico de drogas, não tem a drogadição, assim, não tem nem maconha, assim, de uso comum pela população, né, ou drogas mais pesadas, então são outros problemas até de adoecimento mental, mas é isso, eu digo que é até estranho, né, se alguém ouvir falar que é um médico formado aqui no século XX, né, século XXI, né, que nunca viu um paciente que teve uma perfuração por arma de fogo, né? Então, que é uma das grandes diferenças, porque não é você entregar uma arma na mão de uma pessoa que você vai resolver o problema da violência, e pelo contrário, né? Você vai estar criando outros problemas, né? É algo perigoso, né? Essas ideias, né? Eu sou a favor de distribuir mais livros e menos armas, e também de se pagar uma renda básica de cidadania para todas as pessoas, porque assim vai haver muito menor violência, roubos, assassinatos. Então, as pessoas tenham acesso, né, aos bens comuns, aos serviços. Claro, não é? E como foi a sua vida em Camagüey? Como é Camagüey? Camagüey é a terceira maior cidade em Cuba, né? É uma das principais cidades na região que eles chamam de Oriente Cubano, e é uma das províncias que antigamente, né, era uma província com forte caráter da pecuária. Quando entrou a Revolução Cubana, eles já não, o enfoque da pecuária não é para gado de corte, né, é mais para a questão do leite, né, para crianças, para os idosos, mas mesmo assim Camagüey tem essa característica, né, de ser uma província com essa forte orientação da pecuária, né, porque o solo lá é uma cidade muito plana, né, de planícies e tudo mais. E aí eu vivi lá os 4 últimos anos da minha formação, e aí eu sinto que foi interessante porque era uma cidade do interior, assim, típica, né, então a terceira maior cidade, né, de Cuba. Primeiro é Havana, depois Santiago de Cuba e depois Camagüey. E era uma vida assim muito simples, né? De que você via as pessoas no final da tarde sentadas assim na calçada, com crianças brincando na rua, né? Com a novela brasileira ali, o horário da novela, eles se reuniam, mas tinha uma vida assim muito parecida de cidade do interior, né? Na capital de Camagüey mesmo. Muito bem. Camagüey são quantos habitantes, aproximadamente? Se eu não me engano, assim, cerca de 300 mil a cidade. A província como tal eu não cheguei a investigar, mas 300 mil é mais ou menos uma cidade de médio porte aqui no Brasil, né? Certo. E aqui quero recomendar a todos que possam adquirir este livro da Lavrador e da editora Lavrador, de Camila Negreiros Alves de Souza, nascida no Brasil, pero no hija de Cuba. Pero hija de Cuba. Vou ler de novo. Nascida no Brasil, pero hija de Cuba. Relatos sobre os frutos de uma revolução. Vou ler o prefácio, não, a contracapa aqui. Desde que voltei de Cuba, formado em medicina, a pergunta que mais ouço é como é Cuba. Observei muitas especulações e fantasias sobre esse tema e, depois de tudo o que vivi e aprendi lá, me sinto no dever ético de expor situações que não são faladas sobre o país. Embora no Brasil exista atualmente certo preconceito com a formação em medicina na ilha, lá os índices de mortalidade materno-infantil e a expectativa de vida são comparáveis aos de países desenvolvidos. Em um país economicamente desfavorecido, que enfrenta tantas adversidades, como isso foi possível? Por meio de minhas vivências pessoais, exponho os motivos de minha admiração por Cuba. Nesta obra que mistura autobiografia com análise técnica e conteúdo acadêmico. Ao falar sobre minha vida antes dessa experiência, trago um pouco dos desafios enfrentados pela população negra e pobre em meu país.
e, ao relatar a respeito da minha formação como médica na ilha, tento trazer elementos relevantes para que outras pessoas possam refletir mais amplamente sobre uma nação na qual se fala tanto hoje em dia, mas que poucos têm conhecimento mais aprofundado. Parabéns, Camila Negreiros Alves de Souza. Quero aqui recomendar este livro. Então, E agradeço, então, a toda a sua equipe. Sei que é a Rafaela, né, que está aí do lado, diretamente, mas agradeço a Sandra, a Marília, com quem eu estive conversando, a todas as pessoas que estão aqui nos bastidores, né, para que fosse possível a gente ter esse bate-papo. Agradeço ao senhor pelo seu tempo, né, muito obrigado. Continue com muita saúde, muita força para essas batalhas que vêm travando os princípios. Legal. Um grande abraço, um beijo para você. Abraço, um beijão. Felicidades.